Eu estava vendo uma passagem no livro de Reis, não me lembro o capítulo nem o versículo, mas que fala sobre Ezequias. Ezequias, ele começou a reinar e Deus disse para ele que ele ia vencer o exército do rei da Síria. Mas muitos que estavam ali começaram a falar que Deus não falou aquilo, que não ia vencer, que não tinham como vencer, que não era o Senhor que estava falando, que como poderia vencer um exército tão grande como o da Síria. Mas Deus tinha falado a Ezequias, e Ezequias até se preocupou e consultou o profeta Isaías sobre a palavra do Senhor. Resumindo, Deus falou que eles iam vencer, que Deus ia dar a vitória, e assim foi. Deus enviou o anjo e entregou a vitória ao rei Ezequias. E o que eu quero trazer aqui é que nós estamos não em uma vida de descanso, em uma vida de, como se diz, uma viagem de lazer, mas estamos em um campo de batalha. A nossa mente ela é bombardeada a todo instante por pensamentos intrusivos ou por citações do inimigo. E Deus também fala conosco, nos aconselha. E a nossa mente temos que ter o discernimento para saber qual é a voz de Deus, qual é a nossa voz e qual é a voz do inimigo. Porque a nossa natureza é má. Nós temos sentimentos, emoções. O inimigo ele incita a fazer coisas erradas. Deus nos instrui a fazer coisas boas. E muitas vezes podemos ouvir a palavra de fé, a palavra de Deus, e assim em seguida a nossa vida, o nosso ser humano não aceita e querer duvidar, e o diabo incitar, dizendo que não é verdade, que não veio de Deus, colocar dúvida. Mas tem uma coisa certa: se Deus ele disse, ele vai cumprir. Mas não é fácil assim eu olhar para a palavra de Deus e não duvidar e não ter pensamentos que vai ao contrário com aquilo. Por isso há uma grande e constante batalha espiritual. Mas quando estamos em oração e com nossos olhos voltados para a palavra de Deus, o nosso discernimento ele é mais aceso, é mais sólido, para saber o que vem de Deus e o que não vem. Quando estamos em espírito, nós percebemos que muitas das vezes não é Deus falando conosco, mas sim o nosso ser querendo fazer coisas que não deve, o inimigo incitando a fazer coisas que não foi Deus que diz. Por isso devemos estar vigilantes, devemos estar atentos para a palavra que Deus fala. Ele disse a Ezequias: muitos tentaram mudar o coração de Ezequias para falar que não foi Deus que tinha falado, que Deus não ia fazer. Ele até se balançou, mas quando consultou a palavra do Senhor através do profeta Isaías, ele teve a certeza que Deus tinha falado. Quando vier a dúvida sobre o seu coração, sobre a sua mente, consulte se bate com a palavra de Deus. Se não bate com a palavra de Deus, não provém de Deus, porque Deus nunca vai ir contra a própria palavra dele. Tudo que vem de Deus vai caminhar em seguindo a palavra, seja pensamento, seja direção, seja o que for. Se for contra a palavra de Deus, não provém dele. Pode ter provido do seu coração ou um incentivo maligno. Por isso ore, leia a palavra de Deus, permaneça em espírito e não aceite pensamento que te coloca para baixo, pensamento que te causa medo, que te causa insegurança, ansiedade. Não permita, não é fácil, mas luta contra isso, que Deus ele vai te dar a vitória. Amém? Que o Senhor Jesus guarde a sua mente, o seu coração, que o Espírito Santo venha a cada dia mais revelar os dons, os frutos dele em sua vida. Amém?